Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos ao canal Evoluir, eu sou Ken Tamura e hoje a gente vai começar mais uma série de estudos, né? E como sempre eu vou procurar fazer da forma que eu acredito que fique mais fácil, mais tranquila de compreender, tá? Mas eu acho que eu vou ter alguma dificuldade, eu posso ter alguma dificuldade ao longo desse estudo, porque é um assunto bem profundo, tá? Você vai ver que a gente vai falar de coisas bem profundas. Então hoje eu vou começar a falar um pouquinho sobre quem é Seth, né? E também a gente já vai entrar no primeiro capítulo deste livro. Então, vamos lá? Antes da gente continuar, você já sabe, eu vou pedir para que você deixe seu like, deixe seu joinha, inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar ajudando, compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. Nenhuma mudança real acontece sem que a gente coloque as coisas em prática, não é verdade? Então, se você gosta dos nossos conteúdos, se você já me acompanha há um tempo e quer saber como eu faço para colocar tudo isso em prática, você precisa conhecer a metodologia que vem ajudando muitas e muitas pessoas a transformarem as suas vidas. Eu estou falando do Evoluir 369. No final do vídeo, você vai lá no campo dos comentários, que lá eu coloco um link aonde vai te levar a um outro vídeo explicativo para você obter mais informações e também adquirir este processo maravilhoso que, como eu disse, vem ajudando a mudar a vida de muitas e muitas pessoas. Antes de mais nada, eu quero te avisar que a gente vai entrar num estudo mais profundo aqui. É claro que o Seth vai falar de coisas como o ego e a vida eterna, mas ele também vai falar de conceitos e de ideias muito mais aprofundadas e, portanto, a gente precisa ter a mente aberta. O próprio termo expansão de consciência significa isso, não é verdade? Se uma pessoa, por exemplo, quer expandir a sua fábrica, significa que ou ela vai aumentar a fábrica de tamanho ou vai ter filiais, não é assim? Se uma pessoa quer expandir os seus negócios, significa que ela vai buscar novos clientes, novos parceiros, talvez vá para outros estados ou até mesmo outros países, certo? Expandir a consciência, portanto, é abrir espaço para novos conceitos, novas ideias, novas percepções, tá bom? Então, abra esse espaço para que a gente vá aos poucos quebrando crenças, né, para que a gente vá quebrando paradigmas. Vamos, portanto, nos abrir a ideias mais profundas. Talvez você não faça a menor ideia de quem seja Seth, então, antes da gente iniciar o capítulo, eu vou fazer uma pequena introdução aqui para vocês conhecerem um pouquinho quem foi Seth. Na verdade, não foi um ser, uma pessoa, né? A gente vai entender um pouquinho mais, tá? Existia uma americana chamada Jane Roberts, tá? E em 1963, ela pela primeira vez, ela entrou em transe e escreveu diversos e diversos textos, né? Sem saber de onde estava vindo todos esses textos, todas essas mensagens, né? Na verdade já estava vindo de Seth, mas ela ainda não sabia. Jane tinha apenas 34 anos e junto com o seu marido, Robert, eles fizeram um trabalho conjunto onde ela canalizava todas essas mensagens e ele, através de um sistema de taquigrafia, anotava tudo o que ela falava. Ao longo de 7 anos, eles anotaram mais de 6.000 páginas de material, o qual eles chamaram de material de Seth, né? Esse material de Seth deu origem a 9 livros que eles escreveram, que foi o resultado de 510 sessões que ela canalizou e recebeu as mensagens de Seth. E só fazendo um parênteses aqui, talvez você esteja se perguntando por que eu estou dizendo Seth e não estou dizendo Seth, né? Porque na verdade, como ela era uma americana, tudo isso aconteceu lá, então eu estou pronunciando da forma que seria em inglês, né? O nome correto então seria Seth, da mesma forma que eu não estou dizendo Jane, eu estou dizendo Jane. Mas voltando, acontece que, mesmo após divulgar, né, de ter publicado esses 9 livros, né, ter publicado todo esse material de 7 anos que eles acumularam, ainda existiam algumas questões fundamentais de Jane em relação ao que Seth passava, né? Por exemplo, quem somos nós
entre tantas outras coisas profundas que ela queria saber. Acontece que ela mal pensou nisso. Seth entrou em contato com ela, dizendo que ele iria narrar o seu primeiro livro, e que esse livro se chamaria Seth Fala, a Eterna Validade da Alma. Mas como assim? E os outros 9 livros não foram narrados por ele? Não, na verdade, os outros 9 livros foram compilações de informações que Jane, né, e o Robert, juntamente com ela, receberam. Então é mais ou menos como se uma pessoa fizesse várias e várias entrevistas com uma outra pessoa, né, e o resultado desse material se transformasse em um livro, ou nesse caso, em 9 livros. Já neste livro, Seth Fala, que a gente vai estudar, não tem nenhuma intermediação, nenhuma interpretação da Jane ou do Robert. Eles simplesmente anotaram tudo e transcreveram. E também, só por curiosidade, ambos os autores já partiram deste mundo físico. Tá? A Jane Roberts, ela faleceu em 1984, nova, com 55 anos, e seu marido Robert partiu aos 88 anos, com mais idade, em 2008. Uma outra coisa que vale a pena falar é que antes de escrever todos esses livros, a Jane, ela canalizava o Seth, né? E ela recebia diversas cartas e mensagens de pessoas de vários lugares do mundo buscando por ajuda, pedindo a ajuda de Seth. E o interessante disso é que muitas pessoas relataram que o Seth acertava com extrema precisão tudo o que essas pessoas estavam passando. Uma outra coisa legal de você saber é que a Jane Roberts, ela mesma também era uma escritora. E ela conta na introdução deste livro que todo esse processo que teve para fazer este livro, ela não sentiu nenhum tipo de inspiração, de motivação, não sentiu aquela vontade, aquele prazer, né, aquela energia que ela sempre sentia quando eu escrevia algum livro. Ou seja, isso é uma comprovação de que quem narrou, quem escreveu este livro, não foi ela, foi Seth. Então, agora feita esta pequena introdução, vamos ao capítulo 1. Eu não tenho corpo físico, mas estou escrevendo este livro. Seth começa dizendo que ele não é um fantasma. A gente tem que se lembrar que nos anos 70 era bem difícil em acreditar coisas como canalizações ou até mesmo psicografias, e por isso que o Seth começa o livro dizendo isso. Ele diz também que ele prefere não se designar como um espírito, embora ele concorde que o espírito seja uma personalidade não física. Ele lembra que apenas nós precisamos dar nomes para as coisas, né? Porque nomes são apenas símbolos. Mas como nós precisamos de dar nomes, ele se nomeou como Seth. Ele também explica que chama a Jane de Robert e Robert de Joseph, pois ele os conhece de outras existências também. Então, se durante a leitura deste livro, durante a explicação, nos vídeos que a gente fizer, eu falar de Robert, saiba que se trata de Jane, né? E se eu falar Joseph, se trata de Robert. Sim, eu também achei que fica um pouco confuso. Mas para Seth, Jane é Robert, tá? E Robert é Joseph. Então, a gente vai se acostumando com isso e fique tranquilo, fique tranquila que eu vou explicando para que a gente não se confunda quem é um, quem é outro. Ele começa dizendo que muitos de nós acreditamos que somos criaturas físicas, em corpos físicos, feitos de carne e osso. Mas, se fosse assim, nós já nasceríamos condenados, porque toda a matéria tende à extinção. Mesmo o corpo físico, que parece vivo, um momento ele chega na jovialidade, mas aos poucos vai envelhecendo, a energia vai acabando e um dia também vai embora. Ele diz que nós não somos assim. E ele mesmo diz que passou por diversas e diversas existências para poder afirmar que a vida não tem fim. Então, não somos nossos corpos, somos personalidades. Né? Inclusive, ele está brincando dizendo que ele é uma personalidade que está escrevendo um livro sem um corpo. É a consciência que cria o corpo físico e não ao contrário. Nós já passamos por diversas e diversas experiências físicas, por diversas vidas diferentes, embora a gente não se lembre ou às vezes nem tenha consciência disso. E embora ele esteja se apresentando,
Ele diz que muito mais importante do que tentar entender quem ou o que ele é, nós precisamos entender sobre a nossa personalidade, sobre a nossa consciência, pois somente compreendendo sobre essas duas coisas é que podemos compreender quem ele é. Seth é muito antigo, você vai se assustar, e diz que hoje ele é a essência de uma personalidade que não é ligada à matéria. Diz que não devemos confiar em nossos sentidos físicos para perceber a realidade, pois nossos sentidos físicos são encantadores mentirosos e muitas vezes nossos sonhos nos contam mais verdades do que quando estamos acordados. Seth era consciente antes mesmo da existência da Terra e diz que usa o conhecimento adquirido por sua personalidade em muitas camadas e muitas dimensões para esclarecer muitos pontos que foram distorcidos ao longo do tempo. Então eu não disse que você iria se assustar com quão antigo é Seth? Só para você ter uma ideia, a idade da Terra é de 4,5 bilhões de anos. Ele afirma que existem muitas personalidades igual a ele, ou seja, personalidades que não são focalizadas na matéria e nem no tempo. E afirma também que toda a dificuldade que possamos ter em compreender isso vem das limitações que nós colocamos em nossos próprios conceitos. Quem é Seth? Seth é um professor, é uma personalidade que veio para nos lembrar que nós somos os criadores das nossas realidades. Nós criamos o mundo que conhecemos e talvez nós tenhamos o maior dom de todos, que é conseguir transformar os nossos pensamentos, é projetar os nossos pensamentos na forma física. Mas este dom traz uma responsabilidade, ou seja, eu sou responsável pelo mundo que eu crio, sou responsável pela realidade que eu experiencio, assim como você também é responsável pelo mundo que você cria e pelas experiências que você passa. Nós somos criadores e, portanto, somos responsáveis pelas coisas positivas e negativas que nós vivemos. Seth diz que enquanto não compreendermos isso, vamos continuar a ter dificuldade em aceitar a responsabilidade e iremos sempre culpar alguém, inclusive culpar a Deus. E para quem me acompanha sabe que eu já disse inclusive que o ego busca sempre alguém ou algo para colocar a culpa, para culpar, mesmo que seja Deus. E nessa questão do ego, Seth diz que assim como fisicamente nós podemos ter câimbras após fazer muito exercício, né? A perna, né, ou o braço ficam duros, né? Ele diz também que o espírito fica enrijecido pelo ego. E isso acontece porque o ego sempre nega a intuição e distorce as coisas. Para quê? Para que a gente não entre na responsabilidade. Ele diz, por exemplo, que os animais não possuem o mesmo grau de consciência que nós temos, mas, por outro lado, usam toda a consciência que possuem sem restrições. Aqui, mais uma vez, ele se refere ao ego que limita o nosso potencial real, e que no caso dos animais, à exceção dos animais domésticos, sempre possuem um padrão alto, ou seja, os animais sempre vibram energeticamente alto, assim como a natureza. Eu falei um pouco disso no vídeo chamado Toros, depois dá uma olhadinha aqui no canal, tá bom? E se você está se perguntando por que eu disse que, com exceção aos animais domésticos, é porque os animais domésticos, por ter contato com o ego humano, né, e dependendo, claro, da forma como são criados, eles também desenvolvem características como a de ser controladores ou possessivos. Mas voltando, Seth ensina que a consciência é uma forma de perceber várias dimensões da realidade. Só que nós, por nos identificarmos demais com o mundo físico, por acreditar que tudo o que nós vemos neste mundo tridimensional é o que existe, isso nos leva a uma profunda crença de que somos um corpo. E, portanto, a gente também acredita em morte, porque, afinal de contas, toda matéria um dia deixa de existir. Mas, ao contrário, somos nós que criamos o nosso corpo físico com discernimento, com clareza e com conhecimento da consciência presente em cada célula do nosso corpo. Percebe o quão profundo é isso? Seth diz que existem dois eus. O ego exterior, que é esse que identifica com a 3D, né, com o mundo exterior, e o ego interior, que é o ego interno, ou o observador.
Esse é o que está ligado às memórias e às outras existências. É mais ou menos assim. Eu, Kentamura, tem esse lado do ego exterior que se identifica com tudo que acontece à minha volta, com tudo que acontece fora de mim, e tem um lado do ego interior que se identifica com as memórias, e com as vivências que eu tive em outras vidas, em outras experiências. Então, se pegar uma vida anterior a essa, uma experiência anterior a essa de Kentamura, eu obviamente não fui Kentamura, fui uma outra pessoa com outras experiências, com outras vivências, principalmente em relação ao mundo exterior. É dentro do ego interior que existe a intuição e tudo que nós consideramos subjetivo é a base para que coisas objetivas aconteçam. Por exemplo, pensar positivamente pode parecer muito pouco útil quando estamos passando por grandes problemas. Mas é essa ação subjetiva que vai iniciar o processo de mudança para que os problemas se resolvam. E essa percepção vem do ego interior. Mas ele explica que ambos os eus são apenas um só. A diferença é que existe um lado que se identifica com a parte externa e o lado que se identifica com a parte interna. Só que muito mais profundo do que isso é o centro de nossa identidade, quem nós realmente somos. Quem nós somos é quem decidiu e decide de que forma e em qual tempo nós iremos experimentar um mundo físico tridimensional com os dois lados do ego. Essa é a nossa essência. Por isso Seth diz que o eu que nós conhecemos é apenas um fragmento de diversos outros eus que nós temos, todos escolhidos pela nossa essência. Ele fala que existe consciência até mesmo em um prego, mas que nós dificilmente iremos dar bom dia para um prego. E aqui vale um parênteses, A gente precisa lembrar novamente que esse livro foi escrito em 1970. Então, naquela época não existiam esses conceitos de física quântica, de que tudo é energia, frequência e vibração, e muito menos de que dentro da energia existe informação. Então, para você que já me acompanha ou que acompanha outros canais sérios, você com certeza vai entender e assimilar isso com muito mais facilidade. É claro que a maioria de nós não diz bom dia a um prego, mas estamos avançando em consciência. Veja, por exemplo, um vídeo que eu fiz chamado Ho'oponopono falando com as paredes. Tá? Você vai ver que é muito interessante. Então depois também dá uma passadinha lá no canal, tá? Mas no final desse vídeo eu deixo o link também para você assistir Ho'oponopono falando com as paredes. Não existe nada no mundo físico que possa existir sem a consciência. A consciência cria tudo e está em tudo. Então nós não temos limites de criação. O que nos limita é a nossa identificação com a 3D. Aqui a gente se identifica com coisas que nos limitam. Por exemplo, a gente se identifica muito com a profissão que temos, acreditando que ela nos define. O ego é ciumento e quer que seus desejos sejam atendidos. Então, se a gente tiver uma visão limitada de tudo que há, se a gente se identificar demais com a Matrix, o ego vai usar isso para nos prender aqui, porque afinal de contas, essa é a sua zona de conforto. Mas Seth ensina que o ego também é curioso e podemos usar isso a nosso favor. A partir do momento que decidirmos nos abrir para uma verdadeira expansão, podemos usar essa criatividade como ferramenta, uma grande ferramenta para alavancar o nosso crescimento. E para finalizar o capítulo 1, Seth enfatiza que quando ele está com Jane, ele não a está usando ou está neutralizando a sua personalidade. O que ele faz é unir-se à sua energia de forma que ambos aprendam durante o processo. E diz que a Jane, ou Robert, como ele chama, possui uma janela psíquica que facilita essa comunicação. E que mais do que isso, muitas e muitas pessoas também possuem essa janela, embora não saibam. Completa dizendo que precisa de um esforço nessa sua comunicação com Robert, porque a nossa forma de comunicação é muito lenta, é muito linear. Eu vou te explicar. É assim, a gente precisa de palavra por palavra. Na verdade, a gente precisa de letras para formarem palavras, palavras para formarem frases e frases para a gente formar mensagens, não é assim? Seth possui uma capacidade de comunicação muito mais ampla, mas que não seria possível para Robert nem captar e muito menos expressar. Pois é, como se vê, ainda temos muito a evoluir.
Comente aqui depois o que você achou desse assunto, o que você achou desse primeiro capítulo, ok? O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu joinha. E inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar ajudando, compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. E se fez sentido para você, compartilhe com as pessoas que você ama, com a sua família e os seus amigos. A gente se vê no próximo vídeo. Gratidão por ter ficado comigo até agora. Fique com Deus e que todos nós juntos possamos evoluir. Opa, estou voltando aqui para te falar o seguinte. Você sabe que tudo é um processo, não é? Até mesmo para praticar todos esses ensinamentos que a gente fala aqui no canal, também é um processo, certo? Pensando nisso, após muitas pessoas me pedirem e muitos meses de dedicação, nasceu um processo de reprogramação mental que eu fiz para você e que nada mais é do que o que eu aplico na minha própria vida. Então, se você quer conhecer mais, clique no link que eu vou deixar aqui nos comentários, ok? Desejo que este processo te ajude realmente a fazer grandes transformações na sua vida.